temos aí a primeira instrução, que é x igual a x mais y. Como é que nós fazemos esta instrução? Olhem bem para os tipos de dados. Abram também na teórica, porque muitas das informações que vocês precisam estão lá. Já têm os slides abertos, a ficha aberta. Já alguém me consegue dizer como é que fazemos este primeiro exercício? Está aí alguém? Já acordaram? E então, como é que fazemos isto? Estão à procura na teórica? Oscar, eu penso que sei. Se disseres mal, não faz mal. Agora vocês podem... É a altura de errarem. Na frequência é que não. Diz lá. Tenta lá. Penso que seja move IL Y. Então, o nosso y é de que tipo? Este aqui. Unsigned char. Ok. Este tem 8 bits, não é? Sim. Pronto, e o IL tem 8 bits, está bem. Pronto. E agora? Move IL Y. E depois? Move H0. Move H0. Porquê que vais fazer move H0? Para que no AX esteja o valor de Y. Pois. Porque o AX é composto pelo AL e pelo AH. Tu puseste aqui o Y e agora vais pôr aqui 0. Quer dizer que, na verdade, o AX vai valer Y. Como um todo. E tu só podes fazer isto de colocar 0, porquê? Neste exercício podes fazer esta história de colocar o 0, porquê? Porque estamos a trabalhar com Inteiros sem sinal. Com números sem sinal. Sim, ok, inteiros sem sinal, está bem. São todos positivos. É isso. Então, qual é a próxima instrução? Add AX o XX. Sim. Add AX, que agora tem o Y, não é? Depois destas duas instruções, acabou por ficar lá com o Y.
E então estás a fazer AX do X. É isso? Sim. Ou é ao contrário? Pois, então, mas se tu fizeres assim, que valor é que fica no XX? Ainda vais fazer mais uma instrução, é? Agora vais fazer um move? Sim, exatamente. Então, e porquê é que não fazias? Tu vais fazer move XX, AX. Porquê é que isto não era substituído por add XX, AX? Assim ficavas logo com o valor no XX do AX. Pois, exato. Mas a tua também estava bem. Toda a gente percebeu isto? Perceberam este truque aqui? Já vimos isto na semana passada, não é já? Como aumentar a gama. Este exercício é sobre como aumentar a gama dos dados. Portanto, nós aqui estamos a somar um número que tem 8 bits com um número que tem 16. Tem 16 bits. Pronto. E então o que é que acontece? Precisamos de pôr este com 16 para poder fazer a soma. E então, como é que nós aumentamos a gama? Nós já vimos, dependendo do tipo de dados que temos várias opções. Como aqui são positivos, basta adicionar um zero. Agora deve vir aí um exercício em que os dados não vão ser, o tipo de dados não é, vai ser positivo e negativo e irá ser diferente. Vamos lá ver isso. Próxima instrução. Exato. Esta próxima instrução já é um bom exemplo. Mais SY. Pronto. Então o que é que nós temos aqui? SY é um char. E este é um int. Okay. Então vá lá. Quais é que são as instruções que temos que fazer aqui? Porquê é que não fazemos igual ao anterior? Será que dá? Será que não dá? Penso que não dê. Porque nós não sabemos se é positivo ou se é negativo. Pronto. Portanto, nós temos aqui 8 bits, não é? Novamente. E aqui temos 16. Tu não sabes se o número que está aqui, como este tipo de dados permite ter sinal, não é? Permite ter positivos e negativos, não sabes que número é que é. E não podes forçar a que os primeiros 8 bits sejam 0. Porque pode estar no caso em que é um número negativo, e então começa por 1, tu vais deixar dele começar por 1 e pronto, estás a alterar o valor do número. Vai dar asneira. Então como é que nós resolvemos neste caso? Mas já fizemos isto na aula anterior. Como é que se fazia? E já viram isto na teórica. Penso que tenhamos de usar o CBW. Então vá. Qual é a primeira instrução? Move AX do SY. Assim.
Quantos bits tem isto? Ele, enganei-me. Pois. E agora? Colocamos no AL o SY. E queremos que, novamente, o AX valha o SY. Né? Só que há pouco nós colocamos aqui tudo a zero. Mas agora não sabemos se, podemos pôr se temos que pôr zeros ou uns. Como é que fazemos? Para que o computador preencha o AH. Temos de fazer o CBW. Isso. Portanto, nós já vimos esta instrução na aula passada. O que isto vai fazer é fazer com que o AX valha AL, só que com mais bits. Então ele vai ajustar aqui o AH em função do que tiver aqui no AL. Isto é a instrução equivalente ao move AH0 para dados com sinal. Okay? O resto é tudo igual. O que é que agora nós fazemos? Fazemos add pronto, agora se calhar a tua solução encaixava-se melhor aqui, porque aqui já não temos o y nos dois lados, não é? Podemos fazer add a x que tem neste momento o sy, podemos lhe fazer add do sy e depois um move do ax para lá. Pronto, mas se compararem as duas resoluções são iguais, especialmente se compararem com a solução que há pouco o colega estava a dizer, com as 4 instruções. A única coisa que muda é aqui. Percebem isto? Podemos avançar? Então vá. Agora, na instrução que aí está a seguir, x igual a x vezes y. Como é que nós vamos codificar isto em Assembly? Fazer do mesmo género que fizemos para as outras. Move ALX, move AH0. Move AH. Então, mas aqui nós precisamos de colocar. Deixa-me cá ver. Vamos seguir o que estás a dizer. Vá. Move ALX, move AH0. E depois? E agora o que é que eu faço? Como é que eu multiplico? Já estou a perceber o que é que o professor quer dizer. Já percebeste, não é? Porque que tipo de dados é este? Vocês só fazem aquela história de aumentar a gama, ou seja, aumentar o número de bits, quando os operandos da operação que vocês vão fazer têm número de bits diferentes. Quantos bits tem este? Este tem 8, não é? 8. Este também tem 8, então está tudo ok. Não precisamos de andar a aumentar a gama. A questão aqui é quanto é que este tem. Este já não tem 8. Este tem 16. Quer dizer que o resultado que sair daqui é que depois tem que ser convertido para 16 bits. Agora esta operação aqui podem fazê-la em 8 bits. Então como é que vamos fazer isto? Alguém tem uma sugestão? Fazer só o move AXX ou AL
Depois, eles depois multiplicar por y, assim? E agora? talvez. Sim. E quando vocês fazem este comando, o que é que ele lá faz internamente? Acho que é x vezes y. Não é? AX igual ao isso. Ah, sim, AX igual, sim. AX igual a. É ao que guardamos. O comando anterior vezes o y. Não, não é o comando anterior. Imagina. Não, neste caso é o AL. Sim, mas o mul não olha para o comando anterior. O Sim, comando sim, anterior usa sempre isso por defeito, eu sei. é o AL, está bem? Hum, então ele faz isto. Se ele faz isto, o que é que eu agora ponho aqui na última instrução? Eh, A dúvida está agora aqui, não é? Nós multiplicamos dois números de 8 bits. Em princípio isto vai dar um número de 8 bits, mas agora queremos atribuir isto a um de 16. E então? eu lembro de se falar qualquer coisa na teórica, acho eu, de passar para ponteiro. Ah, Ou estou a fazer confusão com alguma coisa que se falou. confusão com os longos, que é o que vem a Ok, seguir. é isso. Pronto, esses têm 32 bits, ainda não chegamos lá. Já lá vamos, já lá vamos. Mas neste aqui, hum, continuamos a ter o problema de a multiplicação vai dar 8 bits e queremos aumentar. E agora? Espera aí, deixa-me ver atrás. Mais alguém tem uma sugestão? Penso que seja só o move. CWD CWD? É ou isso? CBW, não sei. Ok. Mas tens que Estou a saber. pensar. Sim, ok. Tu sabes o que é que significa o B e o W? E o D? O CBW é byte to word. Isso. E o outro é Word to O Double. word to double. O byte é 8 bits. O Word é 16 e o Double é 32. Portanto, aqui é 8 para 16. BW. Exato. Ok? E agora? E agora é só fazer, acho eu, AXXX. Move. Uh, XX a X ao contrário. Tu queres mandar o que está em AX para dentro de XX. Exato. Sim, Pronto. sim. Então e agora? Quem há pouco estava a dizer que era só não sei o quê? O que é que ia dizer? Ia dizer que era só isto, ou não? Sim, E será que precisamos disto? eu penso que não, professor. Porquê? Porque nós estamos a fazer a multiplicação e estamos a ter que o AX é que é isso. Ou seja, Pois. mesmo que não, não seja um número de 16 bits, ele mete o AH a 0. Pois. E porquê que ele faz isto? Vocês lembram-se? Na teórica tem lá um desenho em que tem. Também fizemos aqui semana passada. Tem o. Onde é que está? Só para vocês acompanharem. Multiplicação. Onde está aqui? Isto estava nos slides. Na aula 3, no slide 28, vocês têm lá que a multiplicação faz o operando vezes o AL. E depois o que é que isto faz? No nosso caso, o operando aqui é o Y, não é? Que tem 8 bits. E o
e o nosso AL tem lá o X. Pronto, então nós estamos a fazer 8 bits vezes 8 bits. Isto, vocês deviam estar agora neste momento a perguntar, então porquê que isto não dá só 8 bits? Porquê que a multiplicação não escreve, em vez de em AX, não escreve em AL? Já estão a olhar para o slide 28 da aula 3? Vocês têm lá que ele escreve em AL e em AH. Porquê? Porque o resultado desta multiplicação pode exceder os 8 bits. Basta vocês pensarem, se multiplicarem o maior número possível em 8 bits vezes o mesmo esse número. Obviamente vai exceder os 8 bits. E então, o que o assembly faz é colocar em AL a parte que é possível representar com 8 bits desse resultado e AH o resto. Quer dizer que a multiplicação, só por si, este mul, já faz a conversão de 8 para 16. Portanto, o resultado da multiplicação já vai sair com 16 bits. Isto aqui é redundante, porque o número que está em AX já tem 16 bits. Isto não faz mal, mas também não faz, na verdade não está a fazer nada. Ok? Embora vocês estejam a multiplicar dois números de 8 bits e intuitivamente estivessem à espera de que saísse um número também de 8 bits, a multiplicação não funciona assim no assembly. Ele vai preencher os dois registros, o AL e o AH, o que quer dizer que na verdade ele está a preencher o AX, que é este todo. E por causa disso, vocês podem fazer logo a atribuição do AX ao XX, já têm isto tudo no formato que querem, cada 16 bits. Percebem isto? Pronto. Agora, avançando. SX x igual a SX vezes SY. Ora bem, como é que fazemos este? Que tipo de dados é que nós temos? Novamente são 8 bits e este é 16. Só que a diferença agora é que eles têm sinal. Podem ser mais ou menos. Então como é que fazemos este exercício? Podemos fazer move ILSY ou não, peraí, eu estou a tentar adaptar um exercício que aqui tenho feito Ok. da teórica. O sign char tem na mesma 8 bits, certo? Tem, era isso que eu estava a dizer há pouco. Ok. O número de bits não mudou, apenas mudou a possibilidade de representar negativos. Se alguém quiser dizer, sem ser o... Eu posso tentar, mas não sei. Move IL SX. Ok. Agora, se não me engano, acho que tem que ser imul. Ok. Toda a gente se lembra que tem que ser imul, porque estamos a trabalhar com números com sinal.
Ou já não se lembram disto? Tem que ser imul o quê? O que é que eu escrevo aqui à frente? S, Z, Y. Certo. E agora? E agora. Pois. O que é pensar? É assim, à medida que vão fazendo as coisas, é pensarem o que é que isto resulta. O que é que este imul fez? Depois em AX, O a resultado multiplicação. entre AL e SY. Uhum. Pronto, então. Então agora será passar só o resultado para SXX. Exato. Portanto, a única coisa que muda em relação ao exercício anterior é o imul. Tá? Percebem a diferença entre os dois? Ok. Sim, senhor. Então vá. Próximo. Agora é para x igual a xx. Xx é dividido por x. Ok. Ok, ok. Então, o que é que nós temos aqui? Este aqui tem 8 bits. Este tem 16. E este tem 8. Então como é que vamos fazer este exercício? Eu fiz move AX, XX. Então nós queremos dividir o xx por x. Ok, então vais colocá-lo em AX. Tá. Isto tem 16 bits, este também, está certo. Pronto. E agora? Depois, eu acho que me enganei, mas eu fiz primeira divisão, depois eu converti. Passei de um para o outro. De 8 para 16 ou 16 para 8. Fizeste div x, foi? Foi assim. Mas eu acho que agora tem que se fazer qualquer coisa por causa do que vem de trás, ou o resto, ou uma coisa assim qualquer. Vocês terem a certeza se estão a fazer bem ou mal, têm que ir sempre acompanhando o que estão a fazer, que é o que é que isto na verdade faz aos registros? AX igual a x dividido por x. AX igual a x. Agora perdi-me, desculpa. AX a dividir por x? Foi o que disseste? Sim. Ok. Então, temos que ir rever a divisão. Se vocês forem ao slide da teórica, que é o 32, na divisão com 8 bits, vocês passam o AX. Quer dizer, vocês não passam, ele usa sempre o AX. Vocês é que têm que lá colocar o que querem. E por isso é que fizeste isto. Né? Depois vão dividir isto pelo o que colocarem aqui. E ele vai fazer duas coisas. Escrever aqui o quociente e aqui o resto. Portanto, isto que tu me estás aqui a dizer não está Ok. correto. Ok. Por isso é que é importante saberem o que é que estas operações fazem ao detalhe, percebem? Porque senão vão ficar sempre confusos de tenho que fazer agora isto, não tenho que fazer. E depois é uma espécie de uma lotaria. É ficar um pouco à sorte. E não pode ser. Se vocês compreenderem bem o que é que isto faz, hum, fica muito mais fácil. E então, vamos lá corrigir. Este div x, na verdade,
Se vocês estiverem só interessados no quociente, né, que é o caso aqui do sinal que nós temos aqui, que é este. Este sinal, o que está a fazer é calcular o quociente. Então, se vocês estiverem só interessados no quociente, isto fica a L igual a x a dividir por x. Certo? Ele vai colocar no AL o resultado da divisão. Ok. Ok? Então, qual será a próxima instrução sabendo isto? Agora penso que é só fazer o move. X. Pois, estás a ver que agora é fácil perceberes que é só fazer o move do AL para o X e que já não tens que fazer nenhuma conversão de dados. Exato. E porquê é que ficaste a perceber isto? Porque vês que já tens aqui 8 bits. Saem aqui logo 8 bits e não precisas de fazer nenhuma conversão. E fica fácil porque percebeste como é que esta operação é feita lá por trás. E é isso que vocês têm que fazer em todas as operações aqui do Assembly. Saber o que é que ela está a fazer aos registros. Toda a gente percebeu isto? Podemos avançar? Sim, senhor. Então, última parte do 1. Agora, SX igual a SXX, resto da divisão com SX. Portanto, agora o que aqui nos estão a pedir é o resto, já não é o quociente. E vamos lá. Move do quê? Para fazer os moves, vocês cá, o ideal é sempre identificarem número de bits. Este é 8, este é 16, é a mesma coisa do anterior, né? Este é 8 também. Pronto, então, sendo assim, qual é o move que eu tenho que fazer? O primeiro faz move AX SXX. Move AX, SXX, ok. Porquê? Porque o dividendo nós temos que o colocar em AX. E agora, próxima instrução. Tenho só uma dúvida agora. Nós temos que passar o divisor também para 16 bits ou pode ficar a fazer divisão por 8? Vê aí no slide 32 da teórica da aula 3. Vocês têm aí dois casos, que é se o divisor for de 8 bits ou se o divisor for de 16. Já estás a olhar para aí? Para o slide? Sim? Sim? Não? Encontraste? Não, ainda não abri. Ainda não fui buscar a teórica. O que lá está é isto. X. O que lá está escrito é AX e depois aqui uma barra divisor. E têm, se o divisor tiver 8 bits, ele faz AX a dividir por isto e coloca em AH, em AL o quociente, em AH o resto. Portanto, o que tu estavas a perguntar é se nós temos que pôr o divisor em 16 bits. Se tu colocas o divisor em 16 bits, tu já não vais entrar neste caso. Se olhares para o slide vai ser mais fácil. Sim, senhor, já estou a ver. Portanto, tens aí os dois casos. Se tu tens o divisor em 8 bits, não convertes nada e simplesmente entras nesse caso. Não é?
do 8 bits e colocas no AX o dividendo com 16 bits. Se tu fazias o aumento da gama deste divisor para 16, eras obrigado a entrar no outro caso, em que o divisor tinha 16 bits. E então Eu já tinhas que percebi. colocar o dividendo em DX e AX, o que ainda ia dar mais trabalho. Estás a ver? Sem necessidade. Se tu já o tens em 8 bits, mantém-se nos bits que tens. Tu depois só tens que decidir o caso em que estás. Aqui quem manda é o divisor. Como o divisor tem 8 bits, então vamos colocar em AX o dividendo. Ok? E qual é então a próxima instrução aqui? Alguém sabe? Coloquei o SXX em AX e depois. O que é que eu faço a seguir? Será o idiv? Não. Pois. Porquê que é o IDIV? Porque o SX é um char. SX é um char. Tem É o isso. sinal. Pois, é isso. Sim. Então, e escrevi IDIV quê? SX. Ok, é isso. E agora, o que isto fez foi colocar em AX. Não. Isto fez foi colocar em AH o resultado da divisão entre AX. Na verdade, não é o resultado da divisão, é o resto da divisão entre o AX e o. E então agora só tenho que fazer um move do quê? SX. Não sei. AH. Não será ao contrário? Eu não quero passar o AH para. Ah, não. Deixa assim. Está bem. Eu já estava confundido. Sim. Tu queres passar o que foi colocado no AH para dentro do SX. É isso. Perceberam a diferença para o exercício anterior? Aqui já estamos a utilizar o H porque temos que ir lá buscar o resto. E o I é por causa de estarmos a trabalhar com números com sinal. Sim? Então vá. Exercício 2. Exercício 2. Pronto, depois desta explicação, agora tentem lá fazer por vocês próprios as duas alíneas do exercício 2. 10 minutos. Depois já corrigimos. Neste caso, como são longos, têm que olhar para os slides da teórica para ver o que é que falaram sobre os longos. Mas a ideia é parecida.
I've been everywhere, man. I'm gonna live. Então, já podemos? Sister, eu acho que só fiz o primeiro e não sei se está bem. Então vamos lá ver.
Pronto, isto diz respeito ao que vocês falaram na aula teórica, que está no slide 7 da 4. Pronto, então vamos lá. O que querem fazer aqui é somar duas variáveis. Só que o problema aqui é que elas são long, o que quer dizer que são de 32 bits. E então vocês na teórica viram como somar números de 32 bits, em que tinham que somar os 16 bits menos significativos e depois os 16 mais significativos. Então vamos lá ver qual é que é a tua solução. Diz lá. Move AX word pointer YY. Move AX word pointer. Ok. Add word pointer XX AX. Então vamos lá analisar estas duas primeiras instruções. Porquê é que estás a fazer isto do word pointer? Que são os primeiros 16. É isso. Portanto, o teu YY diz respeito a uma parte que tem 16 e outra que tem outros 16. E o que tu estás a dizer com este word pointer é: copia aí estes primeiros 16 para o AX, que também tem 16. Na segunda instrução, o que estás a dizer? Adiciona aí aos primeiros 16 do X o que está no AX, que eram os primeiros 16 do Y. Ok. E agora? Agora é fazer a mesma coisa, só que para os últimos, ou para os primeiros 16. Move AX word pointer YY2, entre parênteses retos. Assim? E eu agora só tenho uma dúvida. Eu pus aqui ADC por causa do carry, mas a minha dúvida é se temos que usar sempre. Nesta segundo bloco de instrução, se temos que usar sempre o add com o carry. Ok. Vamos lá ver isso. Vamos agora supor que neste caso é assim, como tu estás a dizer, não é? O word pointer XX2 AX. Alguém tem uma solução diferente antes de avançarmos para a explicação? Que queira dizer? Não? Alguém conseguiu fazer, sem ser o colega que estava a falar? Eu também fiz assim, setor. Ok. Então, e vocês percebem, antes de irmos ao carry, vocês percebem porque que pomos aqui 2? Porque é que não pomos 1? Não fazia mais sentido pôr 1? E se aqui pomos 2, porque é que aqui não pomos nada?
Coisa dos bits mais significativos e menos significativos. Pois, então, mas tudo bem. Então aqui o que é suposto? Não está cá nada, mas é como se estivesse o quê? Se Provavelmente tivesse um 1. um, Não. Reparem, o que é que nós temos vindo a falar? Que quando vocês têm, por exemplo, um endereço assim, imaginem 200H, depois retos outro endereço, imagina 1, que era o que vocês estavam a dizer, isto, o endereço final disto tudo é a soma, não é? É somar este com este. Portanto, y ou y retos 1 são endereços de memória diferentes. O que vocês poderiam dizer é que se colocassem aqui um 0, que é o mesmo endereço, porque ao somar com 0 dá o mesmo valor. Exatamente. Então, se aqui supostamente é como se tivesse um 0, porque é que aqui está um 2? Não devia ser 1? Porque se calhar, como é 16 bits, tem que ser 2. É isso mesmo, então vamos lá ver essa parte. Para isso ficar bem percebido. Para o caso de depois se aparecer um exercício em que já não são 16 bits, são 8 ou uma variante qualquer em que vocês já consigam perceber. Então, vocês têm que sempre pensar que a memória é um array de bytes que tem 8 bits. Quer dizer que cada posição, cada endereço, diz respeito a 8 bits. Este YY, quando vocês o declaram, tem 32, não é? Portanto, ele há de estar num sítio qualquer, mas vai ocupar quantas casas da memória? 4. A casa 0, em relação ao y, é esta. Só que quando nós estamos a tentar aceder ao word pointer, o que estamos a fazer é pegar nestes bits aqui todos. Okay? Se são 16, tem que ser estas partes. Portanto, quando fazemos aqui o word pointer y, ele está a dizer, olha, começa aqui e vais até aqui. Pronto. Se nós agora queremos os últimos 16 bits, se nós fizéssemos y1, íamos estar a dizer, olha, começa aqui e vai até aqui. Mas não é isso que nós queremos. É, começa aqui e vai até aqui, que é o começa em 2 e vais aqui até o 3. E por isso é que é 2. Percebem? Porque é a terceira casa de 8 bits do YY. Okay, em índice é o 2. É o 0, 1, 2, 3. Isto agora ficou claro? E que aqui, se eu colocassem parênteses reto 0, também não estava mal. Agora, parênteses reto 1 já não estava bem, porque estavam a aceder a esta parte aqui. Que não é isso que querem. Pronto. Então, isso está. Agora o carry. O que nós estamos a fazer aqui, com esta... ao partir isto em 2, é fazer a soma do número que estiver aqui. Isto agora já está a ficar muito confuso. Vou apagar estes desenhos. Portanto, nós, a primeira parte que fizemos é pegar neste número, imaginem o 17, que está codificado em 16 bits, somar com o XX, com a parte do XX, que, por exemplo, estaria aqui. Que seria, por exemplo, 12.000 e... qualquer coisa assim. Por exemplo, um número qualquer. E depois, esta soma é só uma das partes da soma, em que
pode exceder o número de bits possível em 16. Para isto ficar mais claro se vocês pensassem que estão em apenas usar 3 bits, bastava que no y tivesse 1 e no xx também tivesse isto, para que houvesse overflow. Mais um. E então, quer dizer que a soma parcial que vocês estão aqui a fazer nesta primeira parte pode exceder o limite dos 16 bits. O que quer dizer que este bit de carry tem que ser considerado na segunda parte da soma. E o que estavam a perguntar temos que sempre fazer carry. Vocês nunca sabem se isto vai exceder ou não, portanto têm sempre que considerar que pode exceder. E não há problema somarem o carry, porque se não tiver havido, isto fica a 0. E o carry flag, que é o CF, fica a 0. E ao fazerem ADC ou add, dá a mesma coisa quando o carry flag é 0. Ok? Portanto, nestas somas em que têm que somar partes do número, que é muito grande para serem somados pelo assembly, para ser somado pelo assembly logo de uma vez, como nós estamos habituados a fazer com o add, com estas somas parciais têm sempre que considerar o carry, sempre. Okay. Alguém estava a perguntar e a resposta é sempre. Ficou percebido? Pronto. Então podemos avançar. X igual a y menos x. E agora? Como é que fazemos esta? Aqui na subtração tem um exemplo no slide 13. Quais são as instruções então que fizeram aqui para resolver o exercício? Professor, eu só tenho uma pergunta. Eu não fiz, mas não será a mesma coisa, só que em vez de add é sub, só que sem o carry. Então vamos lá ver. Vamos copiar o que estava antes para ver se dá. Move a x, o que tínhamos antes era move a x, word pointer. Y. Depois tínhamos o add e tu estás a dizer que é usar o sub. Word pointer. Não, mas aqui não pode ser, aqui tem que ser word pointer y. Nós queremos é subtrair o x. Então quer dizer que aqui tem que ser x. Será que esta primeira parte funciona? Fazendo só a troca de add para sub, como estavam a dizer. Penso que sim. Ok. Então,
Próxima parte será move para a X do word pointer XX os segundos 16 bits. E então agora, que comando é que nós usamos para substituir o add carry? SBB. Exato. Portanto, agora vai subtrair, mas usando o carry que resultou desta operação. SBB. Tá? Vocês não acham estranho as subtrações terem carry? Falaram disso na teórica ou não? Nas somas faz sentido, não é? Vocês somam uma coisa mais a outra e aquilo pode dar maior do que o número de bits. Como é que nas subtrações isso pode acontecer? Alguém sabe? Pois. O que é que acontece se vocês só puderem ir, por exemplo, até menos 8 e se fizerem menos 5 menos 5? Subtrair o 5 ao menos 5, né? Ia dar menos 10. Excedeu. Só que excedeu para a parte negativa. E é aí que entra o carry. Ok? Pronto. Então. Isto ficou percebido? Podemos avançar? O que é que vocês tiveram a dar na teórica esta semana? Já não foi isto. Isto já tinha sido dado na teórica anterior, não já? Esta semana vocês devem ter dado o and, o or, o short e o not, ou não? Ou como é que isso está na teórica? Já falaram disso, do and, do or, do short e do not? É que se não falaram não podemos avançar para isto. Mas aqui na teórica está cá. Só para ser sincero, não me lembro, mas acho que nós não acabamos a aula teórica 4 toda, ainda ficámos com A coisas parte por de dar. sistemas embebidos, Chico. Então, mas vocês tiveram na teórica que é na segunda-feira, não é? É esse dia que tem a teórica. Ok. Vocês não acabaram a aula 4. Penso que tínhamos dado até o slide 28. Da aula 4? Sim, senhor. Slide 28. Pronto, já estão tempo. Ok, já deram então. Deve ter sido assim muito por alto. Sim, foi. Acho que em 2, 3 minutos já Pouco. tínhamos passado o tempo e o professor deu só assim umas ideias. Então. Pronto. Vamos então fazer a continuação da introdução disso aqui. Pronto, já que temos tempo. Ora, exercício 3. A primeira operação que nós queremos fazer é complementar os bits B7 B6 da variável A.
O que é que vocês têm aqui? Vocês deram alguma coisa de como complementar os bits de uma variável? Ok. Então, vamos fazer um intervalo para eu decidir se avançamos com isto ou não. Ok. 10 minutos, está bem? Só de intervalo e já voltamos. Ok, senhor. Até já. É o primeiro bit do vosso número. Este é o B0. Depois é o B1. E assim sucessivamente até que chegam aqui ao B7. Isto para um número de 8 bits. Quando vocês têm 8 bits, o B7 não é este, como tu estavas a pensar, mas sim este. Depois o B6, este. Estão a perceber esta ideia? Portanto, se tiverem tudo zeros, este é o B0 e este é o B7. Se tivermos que complementar os bits 7, 6, 5 e 4, o que acaba por ficar é 1, 0, 0, 0, 0. E não este, está bem? Pronto, isto para introduzir o que é complementar e o que é esta notação do B7 e do B... qualquer coisa, não é? Isto está percebido, não é? Agora, a questão é como é que fazemos isto no Assembly. Pronto. Que operação desses operadores lógicos que aí estão no 3 é que permite complementar? Vocês têm ideia? Está aí. AND, OR, SHOR e NOT. Vocês sabem o que é que faz cada uma dessas operações? Não será um note para complementar? Vamos lá ver. O AND. Quando vocês têm uma variável, um número binário, que é o A, neste caso, e ele tem B... Vamos pensar que só tem 4 bits para não estarmos aqui a escrever muito. Portanto, o nosso A tem o B3, tem o B2, tem o B1 e tem o B0. Se nós agora fizermos o AND entre o A
e uma máscara, que é, é a maneira como se costuma denotar o conjunto de bits que vai operar sobre a nossa variável, usando um destes operadores lógicos. Se nós, por exemplo, usarmos tudo a 1, o que é que o AND faz? Qual é que é o resultado desta operação de o A AND 1, 1, 1, 1? Vai ser o A. Vai ser o próprio A. Mas se isto fosse 0, ou os sítios onde fosse 0, iria anular o valor do bit que estava no A. Quer dizer que, por exemplo, neste caso concreto, aqui desta máscara, o que íamos ter era 0, 0, 0 e o valor do B0. Se o exercício fosse manter apenas o B0, seria uma coisa deste género. Pronto, então o AND permite-vos desligar bits, anular bits. E o que é que permite fazer, por exemplo, o OR? Se agora, tendo em conta que o A é este, e nós agora fazíamos um OR com tudo a 1. Quanto é que dá o OR entre o A e tudo a 1? Iria ser a mesma tudo a 1. Tudo a 1. Portanto, o OR, ao contrário do AND, permite-vos, quando vocês colocam aqui na máscara 1, 1, 1, permite-vos ativar um bit, independentemente do valor que ele tinha antes. Portanto, se vocês deixarem aqui bits a 0 no OR, mantêm o valor que ele tinha, por exemplo, deste género. O que é que o OR entre isto e o A dá? Dá 1, 1, B1, B0. Okay? Portanto, este OR, ao contrário do AND, vai permitir pôr bits a 1. Okay? Garantir que há bits que ficam ativos. E o AND garante que há bits que ficam a 0. Ao colocarem na máscara ao 0. Portanto, desativa bits, este ativa bits. Agora o que é que faz o SHOR e o que é que faz o NOT? Vamos lá ver. Ora bem. SHOR. Vocês sabem em que é que consiste a operação do SHOR? Penso que quando sejam os dois bits iguais, fica a 1. Vamos ver aqui a tabela do SHOR para apenas um bit. Só para vocês lembrarem isto. Portanto, no SHOR, se vocês têm um X e um Y, vou pôr aqui os vários casos, que são 4, 0, 0, 0, 1, 0, 1.
Então, quanto é que dá o XOR de 0, 0? Aqui estão a comparar só variáveis que têm um bit, não é? Um bit que está a 0 contra um bit que está a 0. O XOR dá o quê? Penso que seja 0. Ok. Quando um está a 0 e o outro está a 1, quando um está a 1 e o x está, quando um deles está a 1 e o outro a 0 também fica 1. E agora o último caso. Porquê? Pois, é isso. Isto aqui é o exclusive OR. Portanto, isto é quase um OR. Se nós fizéssemos aqui a tabela do OR, seria 0 para este caso e o resto tudo 1. Não é? Portanto, o OR admite que ambos sejam 1 para dar 1. Não é? Ou uma coisa ou outra. Se uma das coisas for verdade, então dá 1. No exclusive OR, é obrigatório que apenas uma delas seja verdade, para isto dar verdade. Okay? Se as duas forem verdade, já não é. E então, se vocês fizerem o exclusive OR entre isto, o que é que nos vai dar? Se o nosso B0 for 1, vamos pensar, se o nosso B0 for 1, pode ser 0 ou pode ser 1. Mas se ele for 1, o 1 XOR 1 iria dar 0. Se o nosso B0 fosse 0, o XOR entre o 0 e o 1 vai dar 1. Perceberam esta ideia? Ao colocar aqui na máscara, ao fazerem XOR de um número com um conjunto de bits que está tudo a 1, o que vocês na verdade estão a fazer é o quê? Se cada um desses bits está a 1, ele vai para 0. Se ele estava a 0, vai para 1. E isto é o quê? Que operação é que é esta? Vocês imaginem que têm aqui um número, não é? Que não sabem os valores dos bits, que é o A. E agora fazem XOR com outro número, mas este número em binário eu especifico que está todo a 1. Okay? Este número costuma-se chamar de máscara. Okay? Este é a mask. Pronto, então, ao fazer o XOR entre este bit e este, o resultado não é sempre o mesmo. Né? Vai depender do B0. Mas, se o B0 valer 1, o XOR de 1 com 1 vai-nos dar 0. Se ele valer 0, vai dar 1. Então quer dizer que, na verdade, o que é que vai aparecer aqui? Exato. Se agora representarmos o complemento pelo util, vai aparecer aqui, se fizermos o XOR com tudo uns, na verdade o que estamos a fazer é complementar o A. Ok? Então vai aparecer aqui o complemento do B1 e assim sucessivamente. Pronto, isto é o que nos faz o XOR quando lhe passamos uns. Ok? Se lhe passarmos zeros,
Já agora vamos analisar isso. O que é que ele faz? Se nós passarmos um 0, ou tudo zeros, vá. O que é que o short faz? 0 com 1 dá. Vou substituir aqui isto. Portanto, 0 com 1, short, dá 1. 0 com 0 dá 0. Quer dizer que se nós, na máscara, colocarmos tudo a 0, o short o que nos está a fazer é simplesmente o quê? Dá-nos a rua. Exato. Copiar os bits do A. Ok? Portanto, nas casas em que nós colocarmos 1, ele faz o complemento. Nas casas da máscara onde nós colocarmos 0, ele mantém. Por exemplo, se a máscara fosse 0, 0, 1, 0, ele ia fazer B3, B2, complemento de B1, B0. Ok? Agora, o NOT. Tabela de verdade do NOT. Pronto, o NOT aqui é uma operação diferente. O AND, o OR e o SHOR, eles precisam de duas entradas. Okay? No caso do NOT, ele só opera sobre o A. Ok? Então, se ele apenas opera sobre o A, não temos aqui a noção de máscara. E ele vai simplesmente, em função do valor do que está no B, vai trocar esse bit e vai colocar lá a sua negação, que neste caso é o complemento de cada um dos bits. Depois disto, talvez já consigamos fazer o primeiro exercício, que é complementar os bits B7, B6, B5 e B4. Como é que vocês acham que poderíamos fazer isso? Alguém há pouco tinha dito o NOT. Né? O problema do NOT é que se vocês fizerem o NOT uma variável ao A, o que é que vai acontecer aos bits dela? Vai negar tudo. Pois. Portanto, agora imaginando o caso em que nós só temos 4 bits e queríamos só complementar estes dois, não conseguíamos fazer isso com o NOT, porque o NOT nega tudo. Realmente ele ia colocar aqui não B3 e não B2, mas também ia fazer o mesmo para o B1 e para o B2, e não é isso que nós queremos. Nós queremos manter alguns. E então, a primeira linha do 3 não pode ser feita com o NOT. Percebem porquê? Sim, senhor. Então, que operador lógico é que sugerem para fazer isto? Ou é o AND, ou é o OR, ou é o SHOR. Depois daquela... Sim, diz. No caso do, por exemplo, do short, tínhamos de dar a máscara que usaríamos. Pois, sim. O que é que Então, o exercício pede? É codifiquem assembly, né? Portanto ninguém impede que no assembly tu escrevas a máscara que queres. Né? Mas primeiro temos que determinar então qual é que é essa máscara.
e assumir que queremos usar o shore. Não é? Estou aqui a desenhar o nosso A, este é o A. Então nós queremos fazer shore com o quê? Com os 4 primeiros uns e depois tudo a 0. Toda a gente percebe este passo? Então, já vimos que o shore, se fizerem shore com um 1, na verdade o que estão a obter é complemento do bit. E depois aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. No caso quando tem a máscara a 0, o que estão a fazer é uma cópia do que lá estava. E é exatamente isto que nós queremos fazer. Complementar os 4 primeiros, deixar os outros intactos. Pronto. Então agora a questão é, como é que fazemos isto em Assembly? Temos que pensar qual é que é a representação deste número em hexadecimal ou em decimal. Qual será mais fácil? Pensar nisto em hexadecimal ou decimal? Se calhar em hexadecimal. Pois. E então, como é que fazes para passar binário para hexadecimal? Faço em grupos de 4. Este grupo de 4 dá-te O F. o F. E o segundo grupo? 0. Pronto. Se fosse em decimal também seria a mesma coisa. Podiam fazer as contas e escrever o número em decimal. Mas a ideia é, agora que sabem o número que representa a máscara, podem em Assembly fazer as operações necessárias, que é move para AL o A, porque o A tem 8 bits, né? E agora que temos isto em AL, podemos fazer shore. Como é que vocês fizeram aqui na teórica? Okay. No slide 28, que foi onde vocês ficaram, tem lá um exemplo de um shore. Portanto, podem fazer shore do AL com o que vocês quiserem aqui. E o que é que nós queremos? O F0. 0H. Ou então escreviam isto em decimal. Não sei que número é que isto vai dar em decimal, mas escreviam-no aqui. Pronto, fazem este short e agora movem para o A o AL. Porque isto o que fez foi AL igual a AL. Short. No exemplo que vocês têm na teórica, o BL é igual ao BL. Exato. Ok. Isso. Perceberam a ideia? Sim? Podem olhar para o slide 28 e comparar com o que lá está na parte do shore, em que tem BL igual a shore C, só que aí fizeram de outra maneira diferente. Colocaram uma variável no BL e depois fizeram shore com outra variável.
Ficaram dúvidas neste exercício ou não? Deu para perceber? Deus. Mas se alguém tiver dúvidas pode perguntar, não há problema. Pronto, se não, avançamos para colocar a 1 os bits B5, B2, B0. Então vá lá, como é que vamos fazer isso? O A é o mesmo, tem aqueles bits que não sabemos quais são. E que operação é que agora nós temos que fazer? O War. Colocar a 1 os bits. War. E queres fazer o War com quê? Qual é a Com, máquina? Diz. com o 001 00 101. Zero, zero, um. Ok, então, e que número é este? 25H. Ou então 16, ou então é o 37 em decimal. Ok. Pronto, ao fazerem então este OR, o que acontecia é que ficava aqui B7, B6, o OR com 1 daria 1, aqui seria B4, B3, 1, B1, 1. Pronto, e era isso que nós queríamos. Agora em Assembly, vamos ver o AL para... ok. Agora em vez de short fazemos o OR. Podíamos colocar, por exemplo, aqui 37 ou então 25H, como quisessem. E tá. Toda a gente percebeu isto? Sim? Sim, senhor. Ok. Então agora tentem lá fazer o próximo. Sozinhos. Já corrigimos.
Já podemos? Então, digam-me já o código assembly. Agora fazemos ao contrário. Fazemos logo já o código assembly. O que é que puseram? Move AL A e depois. Eu meti um AND. Mas é AND com o quê? IL B5H. Assim? Então vamos lá ver. Sister. AND. O que era preciso aqui? Colocar a 0 os bits B6. E então, vocês tinham que fazer era. Tinha que estar no AND tudo a 1 menos o B6 menos o B3 menos o B1. Para isto, o que iria resultar em B7 este 0, este 0, este seria 0, este seria 0, este seria 0, B0, B2 e B5. Tá. E agora era saber que número é este em hexadecimal. Portanto, 4 ou 5. E este é o 11. Portanto, é o B. B5H. Toda a gente percebeu isto? Ok. Agora, o último. No último há duas soluções. Tentem lá encontrar as duas soluções que resolvem o exercício.
Então, já podemos? Sim, setor. Qual foi a vossa solução? Aqui no Assembly. Eu cheguei a 2, setor. Então, move a lá e depois. Depois meti o Note AL. Depois move a L, foi? Exato. E qual foi a segunda solução? Em vez do Note, meti um XOR do AL FF. O resto dos colegas fizeram assim também? Ou não? E percebem porque é que isto funciona? Portanto, ao fazermos o NOT, não é preciso máscara, não é? Porque o NOT opera simplesmente sobre um bit. Não precisa de ter como input 2 bits. Portanto, não há aqui a noção de máscara. O que ele vai fazer é inverter todos estes bits. Pronto, e era isso que nós queríamos. Agora, a variante do Shore é parecido com o que nós fizemos antes, mas neste caso, como queremos inverter todos, o que nós temos que fazer é colocar na máscara todos a 1. Para quê? Para que todos venham complementados. Okay? E assim sucessivamente. Agora, era só determinar o código hexadecimal desta máscara. 4 bits é o primeiro conjunto de 4 é F e o outro também é F. Pronto, FF. Deu para perceber? Pronto. Agora, as próximas questões ficam para a semana, porque esta ficha estava pensada para 2 semanas. Se alguém tiver agora alguma dúvida em relação à matéria antiga, também ainda temos tempo para ver isso. Se não, na próxima semana também duvido que este 4 e 5 seja suficiente para ocupar a aula toda. O que podem fazer é, tragam para a semana, estudem a matéria toda que demos até agora, porque eu penso que vocês vão ter um mini teste, não vão? Sim, setor. Que já é... É quando? Eu acho que já é mais É perto. 3. Acho que é dia 3, mas não tenho a certeza. Ok. Portanto, para a semana é dia 21. Se vocês trouxerem as dúvidas do estudo da matéria toda que vai sair nesse mini teste, vamos ter tempo na prática para ver isso. Ok? Se tiverem já essas dúvidas, podemos ver agora. Se não, ficamos por aqui. De qualquer forma, para a semana sabem que vamos ter algum tempo para isso. E era bom se já tivessem se fizessem esse estudo com tempo e tiravam as dúvidas para a semana. Ok? Ok, setor. Então tentem fazer essa revisão da matéria toda. Para a semana terem algumas dúvidas e já ficar o estudo feito para o mini teste e pronto. E fica esta matéria despachada. Porque depois vamos começar com uma nova coisa que é o Arduino. E depois as fichas práticas é só sobre o Arduino e vamos deixar isto do Assembly para trás. Portanto, para a semana, a ver se fechamos isso. Por isso, conto convosco para estudarem e terem dúvidas. Tá? Se alguém tiver agora alguma, pode dizer. Se não, até para a semana. Até para a semana. Adeus. Até para a semana, setor. Adeus.